Jesus, nós não iremos perder nada. Nós iremos receber exatamente o que o Senhor quer que a gente receba, sem perder absolutamente nada. Tu és o Deus de multiplicação, Tu és o Deus de fartura, Tu és o Deus que abre portas onde não tem portas, Tu és o Deus que faz, que surpreende, Tu és o nosso ajudador, Tu és o médico dos médicos, Tu estás acima, Pai, de qualquer sentimento, de qualquer acusação, Senhor Jesus. Seja bem-vindo aqui, Pai, com o Teu poder, Senhor. Nós queremos o Teu poder, a Tua nuvem de glória, sermos livres para Te adorar, para viver o nosso propósito nessa terra, sermos livres, Jesus, para sermos instrumentos vivos na Tua mão, Jesus. Em nome de Jesus, venha sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. O básico bem feito. O tema dessa mensagem de hoje é o básico bem feito. E para eu poder compartilhar o que eu tenho no meu coração, eu queria que você refletisse. Lá em casa, se eu acordo, eu vou fazer um café da manhã básico para os meus filhos. Mas se eu não caprichar naquele básico, que é um ovinho frito, um queijinho bonitinho, né? o sal na medida, eles não comem. Tem que ser um básico bem feito, né? Então assim, para analisar o básico da tua vida. Tem sido bem feito? O que é que você faz de básico? As coisas comuns, até o escovar os dentes. Você escova os dentes de qualquer jeito ou você escova bem feito? É algo básico, é algo simples, né? Então Deus está te chamando hoje para você fazer o básico bem feito, espiritualmente. Pergunta para a pessoa que está do teu lado: você está fazendo espiritualmente o básico bem feito? Tudo tem que ser, até quem é casado, né? Se você vai ter relação sexual com seu marido, você vai ter que fazer o básico bem feito, não é mesmo? O básico tem que ser bem feito, cara. Amém? Por que eu cheguei nessa conclusão? Estava lendo um livro de John Wesley, que é um homem muito conhecido, já morreu, já faleceu. E olha o que está escrito no livro dele. Isso aqui me fez refletir. Olha o que ele escreveu. Uma pessoa pode ir à igreja 2 vezes por dia, participar da ceia do Senhor, orar em particular o máximo que puder, assistir a todos os cultos e ouvir muitos sermões, ler todos os livros que existem sobre Cristo, mas ainda assim essa pessoa tem que nascer de novo. Olha que profundo. Você pode ir para a igreja várias vezes, você pode ler a Bíblia várias vezes, você pode louvar o tempo todo, você pode participar da ceia, mas mesmo assim você ainda precisa nascer de novo. Não tem nada mais importante do que nascer de novo. E eu posso te falar, é o básico que muitos esquecem. Nascer de novo. Às vezes a gente acha que a gente vai para a igreja, a gente dá até o tique. Dei um tique. Flui Deus, você salva, é isso que importa. Mas e o básico, que é a salvação? Ou que é o nascer de novo? Tem sido feito na tua vida ou não tem sido feito? Aí às vezes você está me perguntando assim, mas John Wesley, onde é que está isso na Bíblia? O que é que confirma isso? E aí eu vou te falar onde é que está na Bíblia. O nascer de novo está quando Jesus tem um encontro com Nicodemos. Olha o que Jesus fala para Nicodemos, o mestre da lei, que sabia a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, que sabia a lei de frente para trás e de trás para frente, tudo sobre lei. E aí Jesus vai ao encontro dele e fala bem assim, está em João 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes,
se Deus não for com ele. Né? Então ele já era convicto de que Jesus era o Filho de Deus. E Jesus respondeu para Nicodemos, o rei da lei, que sabia de tudo, de trás para frente e de frente para trás. Um homem conhecido e respeitado. Na verdade, Nicodemos, na verdade te digo, aquele que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Novamente, nascer de novo. Que mistério tem no nascer de novo? Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura entrar no ventre da sua mãe e nascer? Será que era isso que Jesus estava falando? E Jesus lhe responde, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água, batismo nas águas, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Em verdade, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Como nascer do Espírito? E aí eu falei, Jesus, me mostra, me explica o nascer de novo. Porque isso aqui parece um básico, que muitos acham que já nasceram. Por quê? Porque vai para a igreja todos os dias, porque faz aquela oração, porque talvez jejua. Mas será que de fato você sabe até as escrituras, de trás para frente, de frente para trás? Mas será que de fato você nasceu de novo? E aí Deus me deu um versículo para complementar o meu raciocínio, que está escrito em Mateus, capítulo 18, versículo 3, que diz bem assim: em verdade vos digo, que se não vos convertestes e não vos fizestes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ou seja, o reino dos céus pertence às crianças. Ou seja, eles nasceram de novo, o espírito deles está limpo. O teu espírito está limpo? Ou você só é mais um crente que segue a rotina básica para poder cumprir e faz tudo no automático, sem pensar o que é que você está fazendo? E como é uma criança? Eu acho que a maior característica de uma criança, na minha opinião, é que essa criança, ela perdoa com facilidade. E a criança, ela não leva nada para o coração. Ela não leva rancor. Você já viu uma criança chateada com um amiguinho por 2 semanas? Eu nunca vi. O espírito da criança é simples, é humilde, está disposto a aprender. Não vive preocupada em competir, em ser maior que ninguém. Perdoa com facilidade. Na psicologia a gente chama de neuroplasticidade. Tem o poder de resolver as coisas na mente dela de uma forma muito rápida e eficaz. E não fica presa a nada. Mamãe e papai brigam, deixa de castigo, às vezes até bate. E daqui a pouco ela está te amando incondicionalmente. Novo nascimento diz sobre limpeza espiritual. Você tem limpado o teu espírito? Ou você é um acumulador de problemas, de sentimentos, de raiva, de medo? Você pode ir para a igreja, mas se você não decide limpar-se, nascer de novo, você não vai herdar o reino dos céus. É bíblico? E aí? Se fosse para tirar um X-ray do teu coração hoje, como é que ele estaria? Um raio-x. Se Jesus falasse assim, filho, eu tirei um raio-x do teu coração. Em vez de estar vermelho, está preto. Mas eu vou para a igreja todos os dias, Jesus. Eu sirvo. Eu oro. Sabe como foi que eu cheguei à conclusão que Jesus queria que eu pregasse essa palavra? Fui botar meu filho para dormir. E aí eu comecei a botar ele para dormir. E eu também na minha correria, no meu automático. Aí ele falou, mamãe, vamos orar. Eu falei, vamos. Aí ele, Jesus, obrigada por papai.
Jesus, obrigada por mamãe. Jesus, obrigada por Malu. Jesus, obrigada por Mal. Ele agradeceu pela gatinha que nem existe mais. Jesus, obrigado. E aí, quando eu ouvi aquela oração, eu falei, cara, já tem 10 dias que o meu filho está orando automatizado as mesmas coisas. E aí Jesus começou a falar comigo, filha, eles estão automatizando tudo. E tem crentes que nem oram mais. E ele falou assim, ensine o seu filho a orar agora. A gente simplesmente não busca Deus, vai fazendo tudo no automático, orando no automático, indo à igreja no automático, cantando no automático. E o menino de 7 anos, se eu não paro para ensinar ele, ele vai criar uma mentalidade no automático. E aí eu falei, Coa, como é que foi o seu dia hoje? Você ficou triste? Você ficou chateado? Como é que foi? É só isso que você tem para entregar para Jesus? Obrigada por papai, obrigada por mamãe, obrigada por irmão, obrigada pela comida. É bom agradecer, mas e aí? Vai ficar no raso? Que raso é esse? Então quer dizer que o amor da sua vida, o grande eu sou, o guarda de Israel, o leão de Judá, é assim que você fala com ele? Então para tua amiga, para o teu amigo, você vai lá, desabafa, conta detalhes do que foi, detalhes do que não foi, e na hora que é para falar com o Rei da Glória, você simplesmente acha que o Rei da Glória está indisponível para você? Mas a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e sem Jesus nós não chegaremos até o Pai. Ou seja, se você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, você tem intimidade com Ele. Como limpar o coração sem antes abrir ele e falar, Deus, tá tudo errado, cara. Deus, eu me chateei. Deus, eu fiquei rebelde. Mas aquela pessoa, ela fez um monte de coisa comigo e eu não fiz nada com ela, então eu não tenho que falar com Deus. Orgulho. A gente está colocando uma capa de autoproteção e simplesmente aqui ninguém toca. E aí o teu coração, a tua mente, que são órgãos vitais, para o teu Criador se comunicar com você, não pode. Mas o teu amigo que tem intelecto raso pode te ajudar com alguma coisa, mas o teu Criador não pode. Para quem você está abrindo o teu coração? Robotizando a presença mais linda que está disponível. E o que é que acontece? Se você não nasce de novo, que está totalmente ligado ao arrependimento, você vai criando acúmulos e acúmulos. E a Bíblia diz que o nosso coração é fonte de vida. Fonte de vida, o que está aqui te persegue. O que tem perseguido o teu coração? É pesado. Lute todos os dias pelo que está fazendo morada no teu coração. Todos os dias, porque o nosso coração precisa estar limpo. O teu coração precisa estar limpo e não existe forma mais poderosa de limpar o teu coração se você não se arrepender. E aí você fala, mas foi ele que fez. Mas quando ele fez, a tristeza entrou dentro do teu coração. Tristeza fazendo morada no coração é mero pecado também. Porque o nosso coração é para permanecer coisas boas, fontes de vida. Então desamera quem fez, quem não fez. Você precisa chorar aos pés do teu pai. Nós somos estragados. A gente é estragado. A gente se irrita com facilidade. A gente se estressa com facilidade. A gente se ira com facilidade. E a gente quer viver como se a gente fosse super poderoso. Tá tudo sujo aqui dentro, cara. E Deus está falando, tá sujo. E quem é que está jogando o lixo emocional? Fica 2, 3 dias sem jogar o lixo da tua casa para você ver o que acontece. Dá morotó. Começa a vir um monte de morotó no chão. Você fala, meu Deus do céu. E tem gente achando que não tem que chorar.
choro é vida. O derramar de lágrimas é libertação. É libertador. Pergunta para quem está do seu lado bem assim: qual foi a última vez que você chorou? Chore hoje. Chora hoje. Deus está querendo resgatar as tuas lágrimas. E tem gente tão orgulhosa aqui que acha: meu Deus do céu, é fraqueza chorar. Chorar é o que tem de mais lindo nessa vida, cara. É você pegar todo esse lixo emocional e falar bem assim: Jesus, isso não me pertence. Não importa o que fizeram comigo, não importa o tipo de injustiça, mas eu decido perdoar. Eu decido nascer de novo, eu decido ser limpo igual a neve. Pai, no Salmo 139, diz bem assim: sonda, Jesus, no meu coração. Vê se existe algo ruim, Senhor. Você já fez esse versículo? Você já orou? Falou assim: Jesus, sonda o meu coração, Pai. Vê se tem algo ruim. Mas a gente não quer fazer isso. A gente quer simplesmente jogar toda a poeira para debaixo do tapete e sair para jantar, sair para balada, sair para casa dos amigos. Mas a gente não pode fechar a porta do nosso quarto e falar bem assim: hoje é o dia de eu nascer de novo. A gente é podre. A gente é uma folha aqui, ó, toda rabiscada. Toda rabiscada. Se a gente não pega, fecha a porta do nosso quarto. Eu oro 3 vezes na semana. Eu dobro meu joelho no chão. Eu dobro meu joelho e começo: Senhor Jesus, eu sou pó, Jesus. Eu não presto, Pai. Sonda o meu coração agora, Jesus. Me ensina, Pai, a perdoar. Me ensina a amar, Jesus. Eu fiquei chateada com Carol, com Joana, mas eu declaro que o meu amor, Pai, é um amor incondicional por ela, porque o Senhor me ensinou, Jesus, a amar ela, a me amar para depois eu amar ela, Jesus. Amar o meu próximo assim como a mim mesmo, Deus. Me ensina. Quem foi mais, Pai? Sonda o meu coração. Como é que foi a minha semana, Deus? No trânsito eu me estressei, Jesus, eu fiquei irado, porque o Senhor não arranca essa ira de mim, Jesus, porque o Senhor não me faz uma nova criatura, Deus. Senhor, me ajude. Eu não preciso conversar com Joana, eu não preciso conversar com Carol, porque eu sei que Tu és o único capaz de resolver as minhas pendências, os meus problemas, Pai. Mas sabe a Andréia, que foi injusta comigo, Senhor Jesus? Eu declaro que o Senhor vinha tratar com ela, Pai, com amor. Trate ela com amor, Jesus, porque o Senhor sonda o meu coração e vê que não tem vingança. E se existe alguma vingança, que o Senhor quebre agora, Pai, porque eu decido ser santo. Eu decido ser santa. Eu quero. A minha natureza está corrompida, Pai, mas a Tua santidade pode entrar dentro de mim, me transformar, Deus, e me fazer nova criatura, Deus. E aí o tempo vai passando, vai passando, vai passando. E quando é que você tira um tempo para falar com o teu Pai? Quando? E aí você acha que todo esse servir está subindo aos céus com cheiro agradável às narinas de Deus. Cara, eu posso ser bem sincera, você pode não servir, mas se você está com o teu secreto em dia, você se torna um inabalável para Jesus. Aleluia, Jesus. Inabalável. Pode o mundo se explodir, você enfraquece, você fecha o teu quarto igual uma gata, mas você sai igual uma leoa. Ninguém te para. Pode o mundo explodir, mas aquele que te enche, aquele que te reabastece é um só. É Ele. É Deus. Ele está acima de toda psicologia, toda medicina. Ele está acima de todas as coisas. Glória a Deus, Pai. Por que você não busca Ele, cara? Para desenrolar os pensamentos mais loucos do teu coração. E aí o que acontece? Você vai ficando vulnerável. E a tua mente se torna um campo de batalha para Satanás. Porque aí você serve na igreja, Satanás vira dentro da sua casa quando não tem ninguém, fala: agora eu faço o que eu quiser. Eu coloco medo, eu coloco decepção, eu coloco desesperança. E aí, quem é que vai tirar?
Eu passo por isso porque eu sirvo a Deus e Satanás me odeia. Se eu não fecho a porta do meu quarto e falo, Jesus me guarda e me protege, eu simplesmente apodreço por dias e dias. Você precisa comer, você precisa ir no banheiro, você precisa defecar, você precisa fazer xixi, não é isso? Você precisa se arrepender. É vital, todos os dias. E a sua vida nunca mais será a mesma. É pegar essa folha aqui, ó, que está toda rabiscada. Uma criança não tem uma folha igual a essa. É por isso que o reino dos céus pertence a ela. Porque ela nasce, se a criança com 7 anos, a trombeta toca, ela sobe igual um foguete. Porque a folha dela está assim, ó. Aí o tempo vai passando, você vai se frustrando, você vai se decepcionando, você vai se irritando, fazendo um monte de cagada, vai acumulando. E se você não parar e fechar a porta e falar, chega, me ajuda a desenrolar esse BO que sou eu mesmo. O BO não é o próximo, somos nós, porque a gente resolvido, a gente enfrenta qualquer gigante. Assim como Davi, com uma pedrinha, pegou da Golias, 3 metros de altura, ele foi lá e pum, derrubou. Por quê? Porque Deus estava provando a missão da vida dele. Você tem que pegar isso aqui, ó, e falar assim, Jesus, eu me arrependo. Eu quero nascer de novo. Já era. Não quero mais. Eu preciso morrer, Jesus. Faz nova todas as coisas, Senhor. Faz nova toda a santidade na minha vida, Jesus. Eu quero ser santo. Eu preciso me arrepender pelo que entra no meu coração, Jesus. Eu preciso me arrepender, Pai, pelo que está entrando na minha mente, Pai. Eu preciso me arrepender, Jesus, pelo que as minhas mãos estão tocando, Jesus. Não importa a situação, Deus, eu preciso me arrepender. Se sujou meu espírito, seja com tristeza, com decepção, seja com mágoa, seja com desesperança, eu preciso me arrepender por ter me sujado e seguir avante, Jesus, no meu novo nascimento. Eu lembro da dor da maternidade que eu tive com a minha mãe. Eu tive uma adolescência muito rebelde. E eu lembro que eu tive muito problema porque minha mãe ela me teve com 19 anos e meu pai tinha 23. Então, assim, minha mãe, a oportunidade que ela tinha, ou ela estava trabalhando, ou ela estava em festa, ou ela estava com um namorado. Ela nunca tinha vindo para mim. E aí, o tempo foi passando. Quando eu cheguei na minha adolescência, eu virei uma revoltada. Eu estava muito revoltada. Eu lembro que teve um dia, eu com 15 anos, que eu olhei para os olhos dela e eu falei assim, eu quero te matar. Eu estava com muita raiva dela. E aí eu cheguei no meu quarto e falei, por que esse sentimento? Eu não entendia a minha história. Eu sabia que eu tinha muita raiva, que eu não queria tocar nela. Por quê? Porque eu sempre fui negligenciada. Ela tinha a correria dela, trabalhava em shopping, ou estava cuidando do namorado, estava na festa. E aí, quando eu virei crente, eu falei, Jesus, me ajuda a resolver essa treta. Eu preciso resolver essa treta da minha vida. Sabe o que Deus falou? Esquece amigos, esquece tudo. Vem para o secreto comigo. Eu fiquei 2 anos chorando. Eu chorava compulsivamente. Eu não sabia nem porque eu chorava, mas eu estava chorando. E eu falava, Deus, me limpa, me ajuda, me ajuda. Eu quero ser nova. Eu quero ser uma nova criatura, Jesus. E o negócio era tão terrível que quando eu conheci Nelson, eu ainda tinha esse sentimento pela minha mãe. Sabe o que é que eu fiz? Eu transformei o meu primeiro ano de casamento em um inferno. Porque quando eu era pequenininha, eu tinha 8 anos de idade, minha mãe saía, eu ficava desesperada. Eu falava bem assim, minha mãe vai me largar, minha mãe vai me abandonar. E ela realmente me abandonava. Quando eu conheço o Nelson ia surfar. E eu entrava no mesmo sentimento da minha mãe pelo meu marido. Eu falava, Nelson vai me abandonar, Nelson vai sair. E ele realmente só chegava às 5 da tarde depois do surf. E aí eu explodia. Até que no secreto Deus falou para mim, o seu problema não é o seu marido, eu só coloquei ele na tua vida para te mostrar que o teu coração está um caos. Perdoa a tua mãe, senão você nunca mais vai ser feliz no teu casamento.
E aí eu comecei a chorar. No dia que eu perdoei a minha mãe, eu falei, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Por quê? Porque o pai e a mãe foi feito para você liberar, cara. Libera. O teu marido foi feito para quê? Para vocês dois pegarem a força do que você liberou pelo pai e pela tua mãe e fazer dar certo. Jogar energia naquilo. Então, se você não concluiu o primeiro degrau, o segundo você não vai chegar lá. Então, eu cheguei no segundo porque eu consegui liberar o primeiro. E aí vem o terceiro, que são os seus filhos. Treinar. Você nasceu para treinar essas crianças. Se deu errado, volta lá e treina de novo. Mas não se prende a nada. Libera as camadas mais poderosas do teu coração. Porque dele procedem as saídas da vida. Eu conheci uma pessoa esses dias e ele conserta a bicicleta. Há 2 dias atrás. Quando eu olhei para ele, eu vi ele consertando a bicicleta. Aí ele falou assim, deixa eu vender. Ele vende, conserta e vende, né? E aí ele virou para mim e falou assim, eu tenho uma bicicleta pro teu filho. Aí eu peguei e falei, tá, eu acho que só tem necessidade de dar para Kauai. Para Koa não precisa ainda, porque Koa usa a de Kauai. E aí ele virou para mim e falou bem assim, se você não der para Koa também, ele vai ficar muito triste. Porque quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai chegou na minha casa com a bicicleta para mim, ou para o meu irmão, e não chegou para mim. E eu guardei aquele trauma para o resto da minha vida. E aí o Espírito Santo falou comigo, é por isso que ele está consertando a bicicleta até hoje. Está preso no trauma. Será que você não está na barriga de Jonas? Porque tudo que está no teu coração que ficou te persegue. Se você viveu escassez na tua vida, você vai continuar vivendo até perdoar aquele que foi pivô da tua escassez. O que está no teu coração te persegue. Se você teve problemas de relacionamentos com amigos, familiares, você continua tendo problemas de relacionamento. Você fica num ciclo, igual Deus fala para Jonas, não vai me obedecer? Entra na barriga da baleia e não sai de lá para nada, até você se arrepender. Leiam Jonas. Jonas só é expulso da barriga quando Jonas fala assim, pelo amor de Deus, Pai, tem piedade de mim. Arrependimento. E aí você passa a viver o novo de Deus. O que é que você precisa se arrepender hoje? Camadas e camadas do teu coração. Se tivesse um raio-x, talvez estaria preto. E eu não estou pregando para pessoas que são novas convertidas. Eu estou pregando para crente mesmo, que está há anos de caminhada, mas que a ficha não caiu. Não é sobre servir. Servir é maravilhoso. É sobre se arrepender diariamente e derramar as lágrimas mais preciosas para aquele que te guarda e não dorme. Amém? Aleluia. Aleluia, Jesus. Cadê o básico bem feito? Cadê o básico bem feito? É preciso nascermos de novo todos os dias. Não é sobre servir, não é sobre ir para a igreja e trazer o tique e até se aliviar quando vê o tique verde. Pum! Não é sobre oração automatizada, não é sobre louvar, é sobre o teu secreto, se rasgar para o Pai. No primeiro dia vai ser difícil, você não vai encontrar palavras. Por quê? Porque se você fica 5 a 10 anos sem ver o teu amigo de infância, quando você vê ele, você se estranha. Mas quando você passa a ver ele todos os dias, a chave gira e você nunca mais será a mesma. E você sairá daquele ciclo, aquela situação que mais te marcou. O que é que mais te marcou na tua vida? Foi o abandono? Foi a rejeição? Talvez foi a manipulação. Você foi manipulada pela tua mãe a vida inteira. Sua mãe falou bem assim para você, você tem que tratar a Joana bem. Quando você tratar a Joana bem, eu te dou um chocolate. E a sua mãe te tratava super mal, friamente. Friamente, o que é que acontece? Você está rodada no mundo de manipulação.
Deus está te perguntando, até quando? Até quando eu quero mudar a tua vida? Existem 3 tipos de pessoas. A estagnada, aquela que vive passado, que está no ciclo de Jonas, na barriga da baleia, passado. Sofri na manipulação, manipulo, não sai do lugar. Porque a manipulação do eu você manipula. Aí tem a estagnada que fica lá, levantando a âncora. Aí acha que perdoou a mãe, que perdoou o pai, que nada vai pra frente, cara. Não perdoou. Vai nas camadas mais profundas, rasga o coração. Jesus, me ajuda, me mostra qual foi o trauma. Liga a lanterna, pai. A mulher, a dracma perdida, eram 10 dracmas. Onde é que ela perdeu a dracma? Dentro de casa. O que é que isso significa? Que é dentro de casa, no nosso interior, que nós iremos encontrar as preciosidades. Às vezes não é na igreja, às vezes não é na casa da sua amiga, é no secreto, é dentro de casa. Jesus me sonda, eu quero encontrar. Por que eu estou vivendo isso? Por que eu não saio do lugar? A gente ora para acontecer um monte de coisa, mas você está orando para investigar o porquê das causas? O porquê disso, o porquê daquilo? Por que você não rompeu? O porquê que você vive de vazio? Ele não veio para preencher as lacunas? Ele não veio para te fazer cheio? Para te fazer luz do mundo? Sal da terra? Cadê? Busca o teu Pai em secreto. O rei está acima da psicologia. Não esqueça, as dracmas estavam perdidas. Se Jesus ele falasse para você que você tinha que encontrar as preciosidades da tua vida no shopping, a mulher ia procurar lá no shopping. Mas ela procurou dentro de casa. É dentro do teu interior que você vai encontrar as respostas mais poderosas. E só Ele pode te ajudar. E não são orações qualquer, são orações pontuais. Pontuais. Nunca é tarde para voltar e refazer o caminho. Deus, Ele tem um banquete para você. Aleluia, Jesus. Se você deixa de comer o feijão e arroz, o que acontece? Você está sem nutrientes suficientes. A tua mente virou um campo de batalha, um lugar vulnerável para o inimigo estar. Capacete da salvação, Efésios. Cadê o capacete da salvação? Como é que eu conquisto o capacete da salvação? Chamando o Rei da Glória para proteger. É simples. Chame o Rei da Glória para proteger. Você conhece a Bíblia? Pratique. Nicodemos sabia de frente para trás, mas não praticava. Deus está te impulsionando a fazer o prático. Chega de teoria, é prática. Constantemente eu entro no meu quarto, eu choro, eu jogo o lixo da semana fora para o pai. E os meus filhos, eles já entenderam que é uma necessidade biológica. Se meu filho me ver chorando, ele fala, mamãe está falando com Jesus. E aí, o seu filho, quando ele te ver chorando, o que é que ele vai falar? Meu Deus, minha avó morreu, o parente morreu. Não. Deixa teu filho ver que você tem intimidade com o Pai, porque é o que tem de mais precioso. Você pode ter ensinado tudo, mas se você não ensinar o secreto e a intimidade, e você não ensina o secreto e a intimidade, falando, filho, você precisa orar. Filho, você precisa buscar. É na prática. Começa a beber para você ver se ele não vai estar bebendo. Os nossos filhos, eles aprendem o que a gente pratica. Se ele não vê você com a porta fechada, orando e chorando, ele não vai saber fazer isso. Ele não vai saber buscar de joelhos e falar, eu sei para onde eu vou quando eu estiver desesperado. Eu sei para onde eu vou quando meu amiguinho me tratar mal. Eu sei para onde eu vou quando as portas da minha vida forem fechadas. Eu sei para onde eu vou quando eu estiver sem dinheiro. Eu vou para os pés de Jesus, porque a minha mãe e o meu pai me mostrou o caminho.
ore mais. Deus está esperando a tua oração. Deus está esperando o teu joelho dobrado. Deus está esperando você pegar um cantinho da tua casa e falar bem assim: esse cantinho a partir de hoje é da oração. A gente entra aqui para orar, para buscar, para clamar. Chega de robotizar, chega de automatizar. Eu decido sentir a presença do Rei da Glória, eu decido me constranger, eu decido me aquebrantar, eu decido entregar todas as camadas do meu coração para Ele. Senhor Jesus, o Senhor sondou no meu coração. Coloca os meus inimigos numa fila, Jesus, e me mostra, Pai, se eu não amo eles incondicionalmente. Coloca os meus inimigos numa fila, eu vou amar como paloma, porque eu aprendi a buscar a Deus. E Deus, Ele mudou o meu coração. Não é uma força natural, não é algo que eu aprendi na escola ou na faculdade. É o poder de Deus que se aperfeiçoa na minha fraqueza. E eu sou capaz de amar aqueles que me pisaram, aqueles que falaram as piores coisas. Eu amo. Sonda a mim, Jesus, sonda o meu coração e coloca aquele que mais me feriu na minha frente, Jesus, e me mostra se eu não sou capaz de amar, Pai, porque se eu não sou capaz de amar, Jesus, me ensina, Pai. Eu quero amar, Deus. Eu quero que o Senhor faça nova todas as coisas. Me ensina a amar como o Senhor ama, Jesus. Que o teu sacrifício de cruz, Deus, não seja um sacrifício qualquer. Não seja um sacrifíciozinho normal. Eu não quero vingança no meu coração, porque o Senhor, Tu és o dono, Tu és o Rei da Glória, Jesus. O Senhor sabe o que o Senhor precisa fazer. Eu não preciso fazer nada, porque eu me encontro nos Teus braços, Deus. Eu me encontro nos Teus braços. Ah, Jesus, para finalizar, Lucas capítulo 15, eu quero ler para vocês de forma profética. Lucas capítulo 15, a parábola do filho perdido. Nunca é tarde. Deus, Ele está te falando bem assim: nunca é tarde. Eu estou falando para crentes, pessoas que estão na caminhada há anos. Nunca é tarde. Se você não é crente, receba também, que você vai voar, porque essas instruções são instruções poderosas. O crente automatiza muito, o crente robotiza muito e acha que Deus está recebendo, mas Deus, para Ele o que importa é um coração limpo, igual a neve. Sonda o meu coração, Senhor Jesus, e vê se há algum mal, Deus. Sonda o nosso coração, Jesus, e veja se há algum mal, Deus. Me ajuda a resolver. Um homem, ele tinha 2 filhos. A gente já está acabando. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Às vezes a gente só pensa na herança, né? Deus deu um refresco, a gente parte a mil. Partiu. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. Ele começou a passar necessidade, ou seja, ele pegou a herança, vazou e depois começou a passar necessidade. Por quê? Porque a herança acabou, a alegria acabou, a paz acabou. Talvez você está se encontrando assim hoje. Você pegou a herança e partiu, automatizou e a tristeza veio, a angústia veio, a confusão veio. E aí o que aconteceu? Ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele estava faminto. E aí ele caiu em si, na dor. Quando a gente está na dor, a gente cai em si, né? A gente fala assim: opa, tem alguma coisa errada, né? Às vezes Deus te coloca na dor justamente para você refazer o caminho.
vai lá e fala bem assim: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui, morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, eu pequei contra ti e contra o céu. Arrependimento. Não sou digno de ser chamado teu filho. Arrependimento. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Olha que coisa linda. O filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno, Senhor Jesus, de ser chamado seu filho. E o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam o novilho gordo e matem-o. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Olha que coisa linda, tem banquete para você. E o que é que te separa do banquete? Não estou falando de financeiro não, o financeiro é a cereja do bolo, vai acontecer. Estou falando de uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, uma vida de preenchimento, uma vida a qual você não esconde a tua luz. Uma lâmpada você coloca debaixo, está iluminando. Uma vida de alegria, uma vida de frutos do Espírito, uma vida onde você fala para o medo: medo, saia da minha vida em nome de Jesus. Chuta o medo. Acabou, não tem medo. Bate em retirada, eu tenho o Rei da Glória dentro de mim. Eu estou atualizada, o meu coração está atualizado no Pai. Amém? Amém. Talvez você esteja dentro de casa, crente há anos e anos, mas mesmo assim você está distante. Arrependa-se. Arrependa-se. Filho pródigo, arrependa-se. Vamos festejar o seu regresso. Faz sentido? Vamos louvar um pouquinho? Enquanto isso, que você estiver louvando, é tempo de você se arrepender. É tempo de você quebrar o teu coração e falar: Jesus, eu sou nada, eu não posso nada, eu estou quebrado, eu estou vazio. Me ensina, me mostra, traz as instruções, Pai, de onde que eu erro. Aqui o meu lixo emocional de toda a semana. Talvez você ainda não vai conseguir jogar o lixo da semana. Você vai jogar o lixo dos anos e anos e anos que se passaram. E o arrependimento não aconteceu. Mas arrependa-se. Arrependa-se no Senhor. Porque um coração contrido, né? A Bíblia diz que Deus ele não resiste a um coração contrido. Um coração mole. Um coração aquebrantado. Desliga o instrumental. Aleluia, Jesus. Meu Jesus, me leva perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, mas quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Cura o meu coração, faz de mim tua vontade, pois só a tua vontade pode me completar. Pode me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz,
posso ouvir tua voz aos teus pés. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz aos teus pés. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura o meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz aos teus pés. Então me leva, Senhor, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz aos teus pés. Declara pro seu Senhor, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz aos teus pés. Declara pro teu Senhor, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Glória a Deus, Jesus. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Glória a Deus, Jesus. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aleluia, Jesus. Aos teus pés. Jesus, cada um de nós tem uma necessidade, Pai. Por trás desse sorriso tem uma necessidade, Pai. Cada um de nós tem uma necessidade, Pai. E nós, a tua igreja, vamos orar agora por ela, por essa necessidade, Senhor. Eu tenho a minha necessidade, Jesus. O meu irmão, a minha irmã tem a necessidade dele e dela, Jesus. E eu quero te pedir agora, Pai, meu Pai, nosso Pai,
nós não somos órfãos. Nós temos um Pai. Visita agora, Pai, as nossas necessidades. Eu quero declarar agora uma virada de chave. Eu quero declarar agora o teu de repente, Deus. Visita agora. Aquilo que está fora do lugar, coloca no lugar agora, Pai, em nome de Jesus. A ferida que foi aberta, cicatriza agora, em nome de Jesus. A porta que está fechada, nós declaramos ela aberta agora, em nome de Jesus. A enfermidade, nós declaramos agora, desapareça em nome de Jesus. O vício desapareça agora em nome de Jesus. A depressão desapareça agora em nome de Jesus. As alianças que foram rachadas e trincadas sejam reconstruídas e restauradas agora em nome de Jesus. Nós nos unimos num só propósito. Visita agora as nossas necessidades, Abba. Visita agora os nossos projetos, o empreendimento, o nosso business. Nós declaramos prosperidade para a glória do teu nome. Nós declaramos prosperidade para a glória do teu nome. Nós declaramos a tua presença na nossa casa. Nós declaramos a tua presença nas nossas vidas. Nós declaramos, Pai, que nós iremos te louvar e te adorar. E quando nós nos reunimos nos sábados, Pai, nós iremos vir com o nosso coração aberto para te agradecer e te louvar. É a nossa 1h30 de adoração. O culto é teu. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós declaramos a tua presença, Pai, em nome de Jesus. Aos teus pés. Glórias a Deus. Deixa a mensagem entrar e digerir bem do digira, como é que fala? Faz uma digestão. Não deixa entrar só aqui e degustar aí. Não, digere a mensagem, amém?